Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio de Ortopcast. Hoje a gente está com um tema diferente, um tema que não só vai agradar a ortopedistas, mas como a todas as especialidades. Fala aí, Filipão, o que você achou? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado aí, Fernando. Estamos aqui mais uma vez e agora um tema que eu acho que é muito pertinente, não só, como você disse, para ortopedistas, mas para todos os profissionais da saúde, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, quem trabalha de forma autônoma, principalmente, e está de olho em gestão de carreira, né? Não só gestão de clínica, mas gestão de carreira. E hoje o convidado, uma surpresa, é uma pessoa que estamos conhecendo hoje, mas que veio com muitas e boas referências, e o Fernandão vai ler o currículo extenso aqui pra gente. Na verdade, o programa só tem 1 hora, então infelizmente não vou poder ler o currículo todo. Mas estamos aqui com o Dr. Plínio Tomás, ele que de formação ele é dentista originalmente, mas ele começou a trabalhar com essa coisa de gestão, saúde pública muito cedo, e ele tem diversas especializações na área, diversas pós-graduações, né? Então assim, para resumir, ele é professor e consultor de negócios na área de saúde, né, na área de saúde. Ele é um dos pioneiros disso no Brasil. Ele é escritor de 7 livros, mais de 180 artigos não científicos aí, publicados. E além disso, assim, ele tem especializações em formações, por exemplo, macroeconomia, né, em Colômbia. Ele tem gestão de relacionamento de pessoas aí em Harvard. Ele tem também uma pós-graduação em Properly Innovation em Berkeley. Então, assim, um cara com um currículo extenso e que vai, com certeza, engrandecer muito o nosso podcast. Vamos falar sobre muita coisa aqui que vai ser muito interessante hoje, tenho certeza. Plínio, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Show de bola, Fernando. Felipe também, boa noite. Cara, muito legal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, pelo que eu falo, né? Eu tenho um mantra para mim que é gestão liberta. Então, quando a gente tem uma oportunidade como essa de falar para mais pessoas, para mais colegas, para outros profissionais e ajudar outras pessoas a terem aquela viradinha de chave, sempre é um prazer. Então, adorei o convite. Tamo junto. Maravilha, Plínio. Muito bom, seja muito bem-vindo. Eu queria começar assim, fala pro pessoal, a gente estava conversando aqui fora e a sua história é muito interessante, né? De como você migrou aí do consultório de dentista para essa carreira aí que você trilhou na gestão de saúde, gestão de carreira. Conta pra gente. Essa história é curiosíssima, né? Então, eu me formei em odontologia em 90, né? Aí me formei, monto o consultório, e aí pouco tempo depois eu tive uma oportunidade de uma contratação de emergência para dentistas ali na prefeitura de Guarulhos. Eu entrei lá e entrei num lugar que, para atender, eram dentistas cedidos, né, em alguns lugares, umas casas de assistência. E o lugar que eu estava era muito ruim de atender, mas assim, é muito ruim. É difícil explicar, né? Equipamento... Nós entendemos. As pessoas que estão assistindo estão entendendo. Então, é isso aí. Aí, eu sei que você sabe. Aí, cara, e agora? Aí eu fiz uma lista, e a lista não era pequena, de tudo que precisava arrumar. Equipamento, material e coisa, cadeira meio torta, era assim, sem condições, né? Eu peguei essa lista e levei na prefeitura lá pra gente dar uma conversada a respeito e tudo, né? Ver o que podia ser feito. Fui com a cara e com a coragem lá. Só que eu fiz essa lista impressa. E eu fiz ela num programinha chamado 4Pro. 4Pro, para quem não sabe, é o tataravô do Excel. Nem Excel tinha, você vê como isso entrega a idade, né? Aí eu fiz essa lista e eles prestaram atenção mais no fato de que tinha alguém da rede, um dentista ali na rede, que entendia de informática, que dominava a informática, assim eles me disseram, né? E gostaram da iniciativa também. Falei, então tá. Então me deram ali, eu comecei a ser chefe de 22 outros dentistas com muito mais tempo e mais bagagem que eu. Recém-formado, sabe o quê? Nada, sabia de nada, cara. Nem de gestão, nem de odonto, né? Enfim, você está recém-formado, pode dizer, né? Mas enfim. E aí eu comecei a ter, então, um cargo em tempo integral. Eu ficava de manhã até praticamente às 4 horas da tarde e tal, fazendo supervisão e arrumando essas outras unidades, e que deu super certo, né? E aí eu só ia para o consultório atender mesmo, paciente, das 5 horas em diante e aos sábados. E aí começam 2 coisas a acontecer, e essa história é importante para a gente entender. Uma, aqui começa a minha visão de gestão, de ser gerente de alguém, de fazer supervisão. Eu começo essa descoberta, e aí eu vou fazer cursos a respeito, Faculdade de Saúde Pública, cursos pequenos, né, Sebrae, FGV, cursinhos para ir tentando melhorar um pouquinho aquela minha visão. Isso foi importante. E a outra coisa em paralelo que ia acontecendo é que eu comecei a descobrir, olha que gênio, que um consultório parado não dá dinheiro. Olha que descoberta fantástica, né? É preciso de muito QI para isso. Não é muito, né? Então, aí eu falei, olha, cara, que descoberta. Então eu comecei a pensar, o que eu faço
durante o dia, já que eu não estou aqui. Aí eu começo a colocar outras pessoas para trabalhar na minha cadeirinha tão bonitinha, tão queridinha, tão lindinha, minha salinha bonitinha, novinha. Tava pronta. Novinha, e eu trabalhando tão pouco nela, quer dizer, eu ia no final da tarde. A minha agenda era lotada, mas era tipo das 5 horas até as 9 da noite, aos sábados, então foi mais ou menos isso. Enfim, essa de coloca um profissional, como é que paga porcentagem, não paga porcentagem, como é que funciona isso? Aí acerta, eu fui consertando isso. E na prefeitura ali, como eu falei, estava nesse trabalho e aprendendo mais e buscando mais informação a respeito. Conclusão. Ou seja, você construiu um raciocínio de tanto de como controlar uma clínica privada quanto a gestão de saúde pública, que não tem nada a ver com o privado. Eu fui funcionário público um tempo e assim, não... É outro mundo, é outro universo. Então, como eu estava nesse mundo duplo aí, eu fui buscando essas informações, fui buscando essa construção, e aí fui fazer, eu achei que eu precisava fazer mais de saúde pública. Por isso que você falou mesmo, né? Falei, como é que funciona esse jogo? É diferente. Você fazer uma contratação, é uma licitação, é um ano de licitação, então, 2 anos para chegar ao equipamento. Não, e você tem também que entender que existe um jogo político, que se você não entender como que ele funciona, você não consegue fazer nada. Você fala, tem uma ideia de fazer um programa de prevenção, você entende como funciona a aprovação disso? Você tem que entender. Aí fui fazer especialização em saúde pública. E a cabeça do sanitarista te tira do consultório. Quem faz saúde pública, uma especialização, né? O sanitarista, ele é treinado para pensar em planejamento, para pensar macro, não pensar dentro do consultório, pensar fora. E aquilo, cara, foi a primeira chave que virou. Eu comecei a ver aquilo, achei legal. E esse ensinamento da saúde pública, olha que bizarro, comecei a aplicar no consultório, que era o que eu tinha, fora aqueles cursinhos que eu estava fazendo. E aí foi ajustando, eu fui acertando como fazer. Né? Aí eu falei, preciso de mais, para as duas pontas. Fui fazer a administração hospitalar, que era o mais próximo que tinha disso, né? A administração de hospitais, né? Não tinha outro tipo de curso, né? Você não tinha um Plínio como mentor? Não, tinha. Queria muito que tivesse, cara. E aí você tinha que ralar, né? E aí lá vai, né? A gente fazer curso de administração hospitalar. E cada aula, Felipe, era um... Minha esposa, que ela conta, ela lembra bem. Às vezes eu chegava meio deprimido em casa, porque assim, você vai ter uma aula de administração financeira, você fala, meu Deus, como a gente não sabe nada. Estou fazendo tudo errado. Tudo errado. Aula de contabilidade, você fala, meu Deus, você não tinha a menor ideia disso aqui. Aí você tem aula e por aí vai, marketing, seja o que for. E aquilo foi expandindo a minha cabeça e eu usando aquilo. Então agora com a administração hospitalar. E você seguia com a clínica? Seguia com a clínica e a clínica cresceu. Pegou outra cadeira, virou uma clínica. E aí eu montei mais uma, então já tinha virado empresário, já estava com 2 clínicas funcionando, o negócio aumentando, essa coisa toda, entendeu? Aí o negócio foi indo, aí minha esposa é médica, é pediatra, terminou a residência dela, a gente montou o consultório dela, depois uma clínica de vacinas e o negócio começou a andar a partir daí, entendeu? Assim começa a brincadeira. E aí na prefeitura, então eu comecei a crescer e virei chefe de um posto de saúde, comecei a implantar essas coisas, comecei a implantar, tipo, método Disney de atender cliente, imagina, na prefeitura. Cara, que demais. Coisa para recém-formado ter essa ideia, porque hoje você vai pensar, você fala, não, nem vou arriscar. Vamos lá. E deu certo, foi super legal. Então, assim começou. Aí eu vi que era isso que eu estava querendo fazer mesmo, né, já estava mergulhando mais, saí da prefeitura, porque todo mundo me achou maluco, né, mas você está super bem aqui, você está crescendo. Ano? 95. Já tinha acumulado ali 4 anos de experiência. 4 anos, isso, quase. E o negócio paralelo crescendo. Meu consultório indo super bem, tudo super legal. Aí eu saí e fui trabalhar na Fundação CESP. Na Fundação CESP eu comecei como auditor, o chato que fica glosando os coleguinhas. E aí, pouco tempo depois, eu já estava na coordenação ali da Odonto, eu fui crescendo ali também, né? E ali também foi me levando para um espaço acima. A Fundação CESP, vocês sabem, ela é uma autogestão. E as autogestões têm uma associação. E essa associação, que na época era a Brasp, hoje chama Unidas. Né? Mas a Brasp, então nessa associação, a Fundação CESP me colocou como representante e virei diretor da Brasp. De estatísticas. Dessa parte que é exatamente uma que gera informações que um dia virou a ANS. Então eu comecei a ter a avaliação estatísticas de sistema de saúde. Que eu já puxava isso lá da saúde pública. Então o meu olhar... Deu para perceber como que foi acontecendo? Claro. Eu tenho um olhar de análise estatística de resultado.
causa e consequência, o que acontece. Por isso que aquela coisa da No economia, momento, depois eu fui gostando. Completamente diferente do que a gente está hoje, né? Assim, um momento falando em softwares, né? Em rede, uma coisa que não existia. Às vezes a pessoa da geração mais nova não tem nem noção do que é 94. Nossa. 94, pra você ter noção, eu fiz curso de datilografia. Eu fiz também, um pouquinho antes disso. As crianças no consultório ficam assim, nossa, como você digita rápido. Como sem olhar pro dedo. Sabe de nada, não sei se tem história ainda. E você contando essa história aí de como você entrou, né, pra gestão na prefeitura, eu lembrei da história da Apple, né? Porque o que ele fala sempre, né, como é que chama? Steve Jobs contava, né, que como que cada coisa foi importante na vida dele, né? Uma matéria que ele fez na faculdade de formato de letra, e assim, que nada se perde, né? Às vezes você faz um cursinho de datilografia, poxa, eu fiz com 9 anos, com 10 anos, que nem imaginava que o mundo ia virar o que virou, e assim foi você. Fez um cursinho de informática básica, esse que te colocou... que você falou, eu falo sempre também, porque o Steve Jobs falava isso, para ligar os pontos, ligar os pontos. Cara, e foi o que eu fiz, de certa forma. Você olha para trás e vê que tudo se encaixa. As coisas foram necessárias para isso, né? Você tomar uns tombos para eventualmente você ter um sucesso. E tomou muito tombo? Clínica quebrou... Tiveram uns prejuízos, assim? Sim, vários. Senão não chega, né? Não, vários. Só tá mais perto de acertar quem tá errando, cara, né? Vários. Se for pensar dessa maneira, assim, vários, né? Arrendar a clínica que deu errado, tentar estratégias que deram super errado, várias, assim. Só que o importante é o seguinte, eu costumo dizer que tudo que a gente faz, ou você acerta, ou você aprende. Sim. Se você faz as coisas com esse olhar, você nunca vai falar assim, deu super errado. Não, aprendi o que não fazer, entendeu? Exato, eu tive um chefe que falava isso sobre cirurgias, que ele falava assim, cara, o que diferencia um bom cirurgião de um cirurgião ruim, não é que o bom cirurgião acerta sempre, mas ele, quando erra, ele procura saber o porquê ele errou e não erra de novo. Então, acho que é bem por aí, acho que a questão é aprender mesmo com o erro, né? Acho que isso faz muito sentido. Isso até que você falou do Steve Jobs, ouvindo a história do Plínio, eu imagino que você deve ser um cara bem perfeccionista e caprichoso nessas coisas, assim, porque essa coisa de procurar... Não, essa coisa de procurar melhorar procurar gerir, assim, as coisas muito bem feitas, e ser um cara notado por todos os lugares onde passa e ser convidado a subir mais um cargo, subir mais um posto, isso é coisa de gente que tem muito esmero no que faz, né? E como é que você convidou o Plínio? O Fernando que trouxe o nome do Plínio, né? Vamos mudar aqui a entrevista. Vamos levar o doutor Fernando Oliveira. Cara, nosso convidado de hoje. Nosso convidado da noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Fale um pouco sobre como você chegou ao doutor Plínio. Então, é o seguinte, eu tenho um colega, melhor amigo de faculdade, oftalmologista, Dr. Guilherme Figueiredo, com certeza ele vai ouvir esse podcast, ele sempre ouve nosso podcast. Ele é oftalmologista e ele é um cara que adora ler sobre saúde financeira, adora ler sobre gestão de consultório, e ele falou que já ouviu todos os podcasts, já ouvi horas e horas e horas do Plínio, e ele me sugeriu, falou, olha, se vocês estão falando para pessoas mais jovens, para ortopedistas jovens, para residentes, esse cara não pode faltar na agenda de vocês. Fala com ele parece que é um cara tranquilo, super acessível, e foi aí que eu busquei o Plínio, e aí busquei o Plínio, e assim, de primeira ele já foi muito simpático, já foi muito disponível, e a gente começou a conversar. No começo a agenda dele não é das mais fáceis, mas a gente achou um horário aqui que desse certo, e foi impressionante, assim, a empatia, e cada vez que eu comecei, isso já faz uns 2 meses, eu comecei a acompanhá-lo, e foi impressionante, assim, cara, realmente é um cara chave que vai ser importantíssimo pra gente. Então, Dr. Guilherme Feliciano Figueiredo, meu compadre, pai do Henrique. É o culpado disso, então. É o culpado. Porque uma coisa, Plínio, que assim, eu e o Fernando, a gente trabalha junto, opera e tal, e a gente tá sempre junto e a gente pensa muito parecido, assim, e uma coisa que é muito interessante é isso, assim, a gente às vezes está ávido por querer fazer coisas diferentes, buscar, e nem tudo que a gente busca dá certo, né? Por isso que eu te perguntei, olha, quanto que você errou? Então, em gestão de carreira, né, e hoje a carreira, ela tá muito atrelada às redes sociais, a essa exposição que enfim, tem todo o contexto que eu acho que a gente vai conseguir conversar aqui, mas eu achei legal, eu não li seu livro ainda, mas é isso, assim, a gente às vezes tem um desejo, a gente acha, não, vai dar certo por um caminho, às vezes não dá por aquele caminho,
aprende, vai por outro, né? Tanta coisa, tráfego pago, e gasta dinheiro com isso, gasta dinheiro com aquilo. Nem todo mundo quer ser médico blogueiro, você precisa ser blogueiro para ter sucesso. Essa é uma parte que eu queria conversar, porque quando você entra nesse mundo, você vai ter um consultor que vai te falar que você tem que postar no mínimo 10 stories por dia, você tem que fazer não sei quanto, você tem que aparecer não sei onde, você tem que pagar para isso. Como você vê essa parte? Você, assim, explicando, o Plínio, ele cuida de gestão de marketing, então ele te direciona de como você deve se posicionar, né? Não é que ele faz uma arte. Gestão de marketing ou gestão de carreira? Explica pra gente exatamente qual que é o foco do seu trabalho hoje e já responde essa pergunta, Fernando. Desculpa te cortar. Não, imagina, mas eu achei que foi bom. Querendo complementar a pergunta. Eu faço estratégias, seja para carreira ou seja para o consultório, para clínica, enfim, eu trabalho com a área da saúde. Qualquer área da saúde, para indústria farmacêutica, indústria de equipamentos, mas o que eu mais gosto de fazer, o que eu mais faço, na verdade, é o que eu chamo de pequeno, que é o consultório e clínica, né? Consultórios e clínicas. Porque os grandes, geralmente, eles têm uma outra base para procurar ajuda, mas me procuram também faço bastante coisa. Mais, tipo, hospitais, e plano de saúde e tal. Mas o que eu faço mais é ajudar o cara do consultório. A gente chama assim lá na minha empresa, o cara do consultório, né? O cara que tem um consultório, ele tem que entender que o consultório é uma empresa. Esse é, aliás, é o nome do meu podcast, Consultório Empresa, e nome de um dos meus livros, né? Consultório Empresa é um conceito fundamental. Então vamos começar essa resposta por aqui. Consultório é uma empresa. Ah, mas o meu é pessoa física. Não importa, é o conceito. Ele é uma empresa. Um pipoqueiro é uma empresa, no conceito. O que é uma empresa? É alguém que vai pegar alguma coisa, é uma estrutura, é uma ideia de transformar qualquer tipo de recursos, sejam físicos ou não, pode até não ser, e transformar em produto. Sendo que produto pode ser um bem físico ou um serviço. Então é só olhar para a definição e você fala, então, claro, o consultório é uma empresa. Se o consultório é uma empresa, quem resolve montar um consultório é o quê? Empresário. Empresário. Então, enquanto isso não virar essa chavinha... E o médico não sabe isso. O que o médico pensa? O médico abre o consultório como um lugar gostosinho para ele atender. Entendeu? Recado? Porque assim, se é um lugar para eu atender, não é uma empresa. Eu tenho que entender o seguinte, eu estou tendo uma opção de carreira de montar um negócio. Eu faço a seguinte comparação. Eu falo assim, ó, eu quero montar um negócio. Vamos supor que nós três aqui a gente vai montar um negócio. O que nós vamos montar? Vamos montar uma pizzaria. Né? Então onde nós vamos montar? Ah, vou pegar a casa do Fernando, os pais dele tinham uma casa, vamos pegar aquela casa, a gente dá uma reformada, e aquela propriedade que é em cima de uma padaria, a gente vai montar lá a pizzaria. Né? E que sabores? Ah, eu só gosto de mussarela, você só gosta, então é o que eu gosto, então o meu sabor, o lugar que a gente arrumou, o preço a gente chuta, a gente vai na média dos coleguinhas, exatamente assim que o médico está montando o consultório. Quem vai ser o pizzaiolo lá, eu conheço um cara. Tanto faz. Quem vai ser a secretária. Assim, entendeu? A mulher trabalha lá em casa, ela vai... minha prima, minha sobrinha, alguém que eu conheço ali que está precisando, coitado, vamos ajudar, né? E aí vai dar certo esse negócio? Qual a chance? Se a gente fala de 40 anos atrás, até acontecia porque você não tinha opção. Agora, hoje o mundo, e a gente está falando isso em off um pouco antes de começar aqui, o mundo mudou muito, né? O mundo está muito diferente. Então, hoje em dia não dá mais para isso. Posso acrescentar uma cereja nesse seu médico que está começando o trabalho? Aí ele vai lá e contrata uma empresa de marketing que cobra X dele por mês, aí ele já começa com um passivo do aluguel, da secretária e de uma empresa de marketing que não necessariamente... Para ficar postando artezinha, fotinha... Então, o ponto... Vai estar relacionado com o resultado. O ponto inicial é o seguinte, ó, eu falo para muita gente, falo para aluno, para mentorado, para todo mundo. Essa chavinha que parece tão simples, intelectualmente falando, é muito fácil. Consultório é uma empresa, você entendeu? Entendeu. Vive isso, então. Então, assim, vamos voltar para a pizzaria, só para concluir um raciocínio. Se eu estou montando uma pizzaria... bom, primeiro, você montaria uma floricultura hoje? Não só, vamos tirar da pizzaria. Bom, não sei. Aonde? Você vai pensar assim, depende do ponto, né? Na frente de uma maternidade, talvez. Na frente do cemitério. No cemitério, com certeza. Né? Então a gente começa a pensar no ponto, será que é momento? Ela vai ser online ou não? O que a gente faria? Eu tenho certeza, se a gente perguntar para quem está ouvindo a gente, o que a pessoa vai fazer? Fala, acho que eu vou consultar o Sebrae, eu vou... olhar para a rua, quem vai ser meu fornecedor? Quem vai ser fornecedor? É caro, dá lucro, não tem a menor ideia. Você monta sem ter essa ideia do negócio? Por que raios a gente monta um consultório sem noção do negócio? Só porque você tem uma formação médica, né? Isso, o mundo corporativo chama de mito do empreendedor. Achar que por eu ser bom, basta. Isso foi uma verdade. Então a pessoa, ela é boa em alguma coisa, ela é bom
sei lá, é um bom ginecologista. Fala, então tá, vamos montar um consultório, você vai ser um sucesso. Claro, não. Porque ele pode ser um excelente pizzaiolo, mas um péssimo dono de pizzaria. Jacan, chefe Jacan, faliu 4 vezes. Porque ele é um excelente chefe, mas é um péssimo administrador. Entendeu? Então uma coisa tem nada a ver com a outra. Então eu pego clínicas que o cara, assim, quer atender classe A, tá num prédio sem estacionamento, com uma secretária que é completamente desmiolada. Bem ruim. Aí não tá dando certo. O que o cara faz? Especialização. Aí continua não dando certo. O que ele faz? Mestrado. Aí o que ele faz? Compra um laser. Qual é a lógica? Qual a lógica? Não tem nenhum planejamento nisso, entendeu? né? Vai pra Harvard. Então, é isso. É exatamente isso, cara. Aí ele fala qual é a especialidade da modinha, qual é o procedimento da modinha, e é isso que é irritante. Agora, por exemplo, tá todas as áreas e profissões da saúde, todo mundo fazendo HOF, né? Harmonização. Tá dentista, tá enfermeira, Biomédico. Vendendo curso. Farmacêutico. Dermato, cirurgião plástico, cara, todo mundo. E vendendo curso. E até quem não é nada tá fazendo isso, né? Exatamente. E se não dá certo, vai vender curso pra ver se dá certo. Eu gostei da harmonização do Cara, Marrone. Cara, impressionante. Aquele vídeo, aquele coitado. Eu não vi. Bom. Graças Você não a Deus, viu? Graças a Deus, eu não vi. Mas... É uma empresa que deu a harmonização pra ele. O lançamento não foi legal. Não, a estratégia de lançamento tá da vendo? empresa É assim, de Goiânia. pegou mal. Mas é isso. Ou seja, então, se a primeira coisa é realmente pensar empresarialmente. Pensar empresarialmente assim, tá, então, se é um negócio, eu tenho que pensar assim, eu posso exercer minha profissão como médico trabalhando em algum lugar. Vou trabalhar lá no Einstein, vou trabalhar para alguém, vou trabalhar para uma clínica e tá tudo certo. Ou, resolvi empreender. Se a gente for, então, nós 3 aqui, vamos montar uma pizzaria, vamos montar um restaurante, vamos montar, seja o que for, a gente tem que pensar primeiro que esse negócio é viável. Ele é viável montar uma pizzaria nesse lugar? É viável montar uma floricultura hoje em tal lugar? É viável? Qual a chance de dar lucro isso? Eu tenho que pensar naquilo como um negócio. As pessoas têm medo porque eu vejo que muita gente mistura, fala assim, a medicina não é um negócio, a medicina não é negócio, mas o consultório é. O consultório é um business. Ou alguém aqui quer ter um consultório no prejuízo, Madre Teresa. É isso, a gente é formado como técnico, né? É essa visão que precisa. Essa visão, na verdade, o brasileiro ele tem uma visão ruim de empreendedorismo, né? Eu acho que tem melhorado. Tá melhorando, eu acho que tem melhorado, né? E só um parênteses, fazer um contraponto ao que você falou. Eu concordo com tudo, não estou querendo fazer um contraponto para discordar, mas para ver um outro perfil de médico. Aquele médico que ele faz o contrário, ele não começa o consultório. E aí ele fica o resto, a gente já bateu nessa tecla algumas vezes aqui, porque a gente conhece inúmeras pessoas. Claro que para você começar num consultório, você tem que pensar em você como uma empresa, né? Mesmo que você não faça o investimento de uma clínica, né? Que você faça coworking, da forma que seja, é uma empresa. A questão é a ideia, não é o local, né? A gente até vai falar um pouco mais sobre isso, mas assim, tem os colegas que têm o medo e nem começam. E assim, eu gostaria, né, sempre, né, de deixar claro, eu falo isso para as pessoas, que precisa começar, né? E precisa começar, você precisa ter um tempo no consultório. Esse tempo é um tempo de investimento, porque é óbvio que quando você começa a atender, aquilo vai um tempo para começar a dar certo, como toda empresa. Então, se a pessoa ela tem uma noção disso que você está falando, ela vai falar, não, poxa, beleza, então quanto do meu tempo eu posso dedicar enquanto investimento futuro para ter retorno com o consultório, né? E isso, tem colegas tecnicamente ótimos que não saem do plantão. Tá 10, 20, 30 anos e não se arriscam. Então, a palavra-chave aí é medo. E medo vem de crenças. Crenças são aquele conjunto de ideias que a pessoa formou, que ele acredita que... Então, ele acredita que ele não é capaz de ter um consultório particular. Acredita que ele não tem ideia de como atrair clientes. Ele fica preso num mundo de crenças, né? Cara, eu vou dizer que a realidade do meu dia a dia como consultor é exatamente provocar essas crenças. Desmistificar. Eu pego aquela pessoa, o típico caso que eu pego, tipo, aquele médico que tem um consultório lá 10 anos, 15 anos, travou, não cresce, está naquilo, entra ano, não sai mais daquilo, está travado com convênios, trabalhando cada vez mais e se escravizando dentro do próprio consultório.
Já viu essa cena? Muitas vezes. Então, todo mundo sabe o que eu tô falando. O cara vai se escravizando no próprio consultório, trabalhando cada vez mais e fica angustiado. E cada vez mais inviável. Vai dando burnout O plano de saúde não aumenta o repasse, às vezes diminui. Reduz, glosa, etc. As coisas estão mais caras, né? A secretária não lança. Cara, não falar nisso, secretários. Enfim, aí então o que a gente tem que falar pro cara? Olha, vamos começar a fazer um trabalho aqui de crescimento paralelo particular. De cara, você começa a falar assim, não dá, eu não sei. Calma, nem falei o que a gente pode fazer, como é que vai ser. Se a gente está junto, vamos num passo a passo. É possível, você é capaz, tem coisas que é possível fazer. Aí a pessoa, não, porque dancinha, quem falou em dancinha, a gente nem começou com, entendeu? A pessoa já tem tantos medos, eu não te imagino dançando, tá? Acho melhor não. Não quero imaginar. Cara de mais de 1,90 dançando, assim, não vai ficar legal. Fazendo aqueles... TikTok, melhor não. Balãozinho, melhor né? Não, tem umas pessoas que você vai ver, coitada, assim, a pessoa não tem menor jeito, ela tá ali se esforçando, aí, puxa... Então, mas você percebe que assim, eu vejo uma intenção dessas pessoas boas. Sim. Só que o que a pessoa faz? Primeiro, ela ou é mal orientada, ou os medos travam tanto a pessoa, ela fica tão travada no seu mundo, nas suas próprias crenças de que não é possível, que ela pega alguém que ela acha bem-sucedido, que às vezes não é, tem cara de ser bem-sucedido, mas não é, e ela copia. Exato. Então copiar a estratégia que não é sua, que não tem o seu DNA ali, cara, não faz o menor sentido. Plínio, não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. E acho que é isso que é um ponto importante, que você é um consultor, é importante ter um consultor, importante ter alguém para te orientar nesse sentido, porque para cada pessoa a estratégia é uma, não adianta você entrar e pegar, a pessoa tem que postar 20 stories por dia, tem que fazer, não tem uma receita de bolo. Esses enlatados, né, eles atrapalham. Assim. A gente está falando de coisas que se complementam, mas que são coisas diferentes. Começou falando de gestão de empresa e já estamos falando de redes sociais, né? Mas só para organizar o nosso pensamento, né? Tem esse livro aqui que você escreveu, Insights, né? E esse livro, Ideias de Gestão e Marketing para o Consultório Empresa. Quantos livros você já escreveu? 7. 7 livros. E todos voltados para a gestão de consultório? Todos. Hoje você não tem clínica mais, que você... Não, as últimas clínicas que eu tinha... Tem quanto tempo que você não tem clínica mais e fica só com a parte... 2018... Só não, né? Em 2018 eu dei um fim na última, né? Porque assim, eu viajo demais, cara, não tem condição. Eu optei por não ter mais a minha própria clínica, mas eu pretendo voltar a ter, para minha aposentadoria. Aí em algum momento eu começo a montar de novo e vou fazer isso para terminar. Mas não tenho mais clínica própria, não. Então hoje eu fico dando aulas, mentorias e ajudando... E só voltando no que o Fernando, você estava falando, que eu interrompi, mas assim, essa questão de você olhar para o outro, né, que você acha que é um sucesso e querer imitar, na rede, eu acho que isso é um fracasso pronto, porque assim, a comunicação da rede, ela se você não for sincero, se você não for realmente... Você tem que ser quem você é. Quem você é claro que você tem que filtrar, você não precisa ser... o sincerão. Ser o sincerão, né? Porque infelizmente hoje a gente vive num mundo de cancelamento, nem todas as opiniões a gente precisa demonstrar, mas assim, você querer ser o outro, você nunca vai ser o outro. Não, ser o cara, né? Se você é um cara mais sério, seja um cara mais sério. Né? Se você é deixa eu falar uma coisa sobre isso que é importante, assim. Tem várias definições de marketing, algumas minhas que eu coloco no livro e tal, mas se quiser depois a gente entra nisso, mas eu queria mencionar uma coisa. Eu desenvolvi uma lógica que eu acho que isso aqui vai fazer muito sentido para vocês, enfim, para quem está ouvindo a gente aqui, principalmente quem tem consultório, né, que está ouvindo a gente aqui. Aliás, para quem não tem consultório também vale. Isso aqui vale para qualquer pessoa que entende o mundo como uma empresa, que eu preciso trabalhar assim. Entenda o marketing como uma tríade. Imagina três círculos concêntricos, assim, onde eu preciso dessas 3 coisas ao mesmo tempo. Vou falar as 3 palavrinhas, depois a gente discute o que são essas 3 coisinhas, tá? Confiança, empatia ou conexão e experiência. Isso é marketing em saúde. Qualquer explicação que a gente der, eu tenho as minhas mesmas, não chega a esta prática concreta dessas três figurinhas. Deixa eu explicar. Confiança significa transmitir, passar essa segurança, transmitir essa convicção, a autoridade, que a pessoa sinta que você sabe o que está fazendo, que você domina aquele assunto. Então, nenhum paciente, ninguém compra um serviço de saúde de quem não confia. Ponto. Eu posso até ter se eu não confio muito, mas eu posso, mas confio, tá na régua positiva, mas confio um pouquinho, eu confio para uma consulta, mas não para uma cirurgia. Então eu tenho que construir um nível de confiança para conseguir
vender, vou usar um termo mais forte aqui, o termo é óbvio, mas a área da saúde tem medinho das palavras, né? Mas enfim, para eu conseguir alcançar um grau maior de sucesso ali, principalmente no particular, eu preciso construir confiança. Aí a gente faz um teste. Será que eu posso colocar, você falou assim, eu não quero te imaginar fazendo dancinha. Será que eu fazendo dancinha vai aumentar para o meu público-alvo a confiança e a segurança que ele tem em mim como um consultor? Não, a resposta é não. Será que o Felipe fazendo uma dancinha, o cliente dele fala assim, poxa, este cara que é o cirurgião que eu quero. Olha que dancinha aí boa que ele faz. Não. Então, se a resposta é não, não faça. Porque tudo que eu fizer que vai destruir a confiança ou vai diminuir a confiança, eu não posso fazer. Agora, se aquilo que eu quero fazer ou falar, ela é neutra, tá, se quiser, faz de alegre, mas não precisa. Se a resposta for, se eu fizer isso aqui vai diminuir a confiança, não faça. Esse é o primeiro item. Então, confiança, autoridade, fazer com que as pessoas admirem meu trabalho. Entende? É isso aqui. Se todo mundo entender o que eu estou falando, esse é o primeiro ponto do marketing de saúde. Segundo ponto, que eu chamei de empatia. Os pacientes estão ávidos. Um detalhe que eu não falei na minha carreira, mas deixa eu destacar aqui uma coisa, que o que eu mais faço na vida, o que eu mais me dedico a fazer é estudar, é comportamento de compra. Okay? O que eu mais amo estudar é como que as pessoas escolhem seus médicos. Como? Qual o processo mental de escolha. Ok? Então, como eu entrevisto muita gente, paciente, faço pesquisa, sou maníaco por esse tipo de pesquisa, então eu vou dizer isso. As pessoas estão clamando de joelho no milho por médicos que entendam ele como gente, né? Que não seja um portador de, seja qual for o órgão que é aquela área de especialidade, mas que seja um ser humano. Então, empatia é o paciente sentir que aquela pessoa presta atenção, a clínica. Às vezes o profissional é super empático, mas a equipe é horrível. A equipe trata ele como um número, né? É assim, meu filho tá com 37 de febre, tá, mas não tem horário para hoje. Mas não tem, o que você quer que eu faça? Frio, sabe? Assim, não pode, isso é uma informação muito boa. Frio. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Destruindo o seu nome. Então esse segundo ponto, a empatia, é conexão, é identidade. Então, se eu começo a te conhecer, que seja em rede social, você começa a conhecer um pouco o seu trabalho, e eu vejo, poxa, ele gosta de vinho, eu também, a gente tem uma conexão, ele toca a bateria, eu sou guitarrista, aliás, sou mesmo. Né? E eu sou baterista também. Putz, acertei, tá vendo? Então eu falo assim, vai dar um som depois. Essas microconexões fazem todo sentido. Seu pensamento que é rápido, né? Faz não é consciente, sentido. Né? Isso, a pessoa faz a conexão... O sistema límbico que faz isso. E a gente límbico. faz essa conexão, o sistema límbico é quem decide, né? Então, cara, isso é fundamental. Então, esse segundo item, vamos lá, é empatia, conexão, identidade com a pessoa. E o terceiro item é a experiência que você gera. E a experiência, gente, bom, a única experiência clínica que realmente importa aqui é o cara ser mão pesada. Então, se o cara é mão pesada, um laboratório de exame de análises clínicas, se o cara não sabe tirar sangue e fica estourando sua veia, você não vai mais lá. Mas ele é bom, não adianta. Ninguém mais vai lá. Um dentista mão pesada, um profissional bruto no procedimento, cara, não vai acabar com a coisa. Então ele tem que ser a experiência, só que eu falei que essa é a única clínica praticamente. As outras experiências tem estacionamento? Como é que é parar aqui? O lugar é perigoso. O cara me deixa esperando 50 minutos toda a sessão, toda a consulta. O lugar é quente pra caramba, tem gente gritando, criança chorando, a cadeira é torta, não tem ar-condicionado e por aí vai. Não tem privacidade. Então tudo isso chama café morno. Café morno é horrível, né? Exato. Café morno não dá, né? Não dá. Então, e aí você vai juntando isso, esse conjunto de micro coisinhas, que são experiências negativas, destroem também. Fazem a percepção de valor cair. Então, assim, vale a pena pagar a consulta? Quer ver um exemplo? Fala assim, cara, vou dar um exemplo bem simples para todo mundo entender. A gente paga, nós três aqui, a gente paga R$150 numa pizza. Você pensa assim, até pago. Mas tem que ser a pizza. A pizza no lugar, entendeu? Então você pensa assim, olha, lá naquele lugar que eu conheço, numa ocasião, com determinada companhia, ali eu pago. Então não é só eu tenho ou não dinheiro. Se vale ou não e aonde. Aonde vale? Com aquele vale, com aquele não vale. Você paga 150 numa pizza congelada no Carrefour? Não. Então, porque lá não vale. Valor, é percepção de valor. Esse é bom. Então, juntar essas três coisinhas, né, só para concluir. Então, assim, qual que é o marketing que eu tenho que fazer? Se eu não entender nada de marketing, não precisa entender nada de marketing. Só entende assim,
o que eu estou fazendo e falando aumenta a minha confiança, aumenta a segurança que as pessoas têm em mim, eu estou gerando confiança. 2, eu estou emitindo sinais de empatia que faz a pessoa ter conexão comigo e me admirar como pessoa, como ser humano, ou não. Né? E o terceiro é a experiência que eu gero para o meu cliente faz ele falar de mim de uma forma positiva? Se sim, seu marketing está feito. Vai por mim, acontece sozinho. Perfeito. Agora, não fazer isso, aí você se destrói. Eu ia te falar que tem um podcast que eu tenho ouvido bastante recentemente, que é da Nanda McDowell, que é o consultório High Ticket, que ela fala muito essa frase, que as pessoas podem se esquecer do que você fez para elas, mas elas nunca vão se esquecer de como você as fez sentir. Então, as pessoas, se elas sentirem, é aquilo que você falou mais cedo, da experiência Disney, né? Então, você oferecer uma pessoa uma boa experiência. Então, no conjunto, eu acho que isso é uma coisa que fica gravado para a pessoa, né? Então, ela fala assim, pô, aquele médico me fez sentir uma sensação boa, assim, de estar lá. Então, acho que isso conta muito, né, Plínio? E na soma disso tudo que você falou, né? Então, somado confiança, isso tudo a gente busca muito passar. E acho que um pouco do que o Felipe falou, que você traduziu como medo de algumas pessoas não saírem do plantão, tem um pouco de imediatismo, que eu acho que as pessoas têm essa coisa de plantão é o dinheiro. Assumidos, não, se você jogar o plantão ali, você vai pôr no consultório no começo você ganha menos do que um plantão, mas a pessoa não vê isso a longo prazo, né? E eu acho que tem muito perfil da pessoa. Tem um cara mas desculpa te interromper, mas assim, só um comentário. Antigamente, fazer essa transição tinha esse ponto que você falou, porque assim, eu teria que sair de um plantão, deixar de fazer outras coisas para ter um consultório próprio com um custo fixo imenso. Sim. Hoje em dia, com o coworking, acabou isso. Não tem mais esse problema. Eu consigo ir lá e fazer 1 horinha, fazer 2 horinhas. Eu vou fazendo minha carteira aos poucos. Você precisa começar. Cara, eu tenho amigos, colegas de sala, técnicos, caras top, formados no melhor hospital, no HC, com mestrado, que não começaram. Toda vez que eu vou na casa dele, eu falo, você tem que começar. Aí a esposa dele, que é médica, me falou assim, olha, só faça um filho agora se você começar o consultório. Mas é porque, assim, a pessoa está travada num ponto que você não sabe onde, mas ela não começa. Mas deixa eu tirar um pouquinho a culpa de algumas pessoas. Eu vou falar o seguinte, ó, de verdade, um negócio meio estranho que eu vou falar, tá? Mas eu vejo quatro posições de carreira. Vamos falar assim, vai. Vocês vão entender o que eu quero falar. E eu acho que isso para tirar um pouco a culpa de algumas pessoas que estão ouvindo a gente, falando, poxa, mas eu tinha que ter consultório, e o Plínio tá falando que eu tenho medo. Vamos lá. Eu dei esses nomes, tá? Eu inventei esse jeito de falar, de explicar. Tem um nível de atividade profissional que o médico pode ter, que o profissional de saúde pode ter, que é o nível funcionário. É o nível prestador de serviço. É esse que faz o plantão, que trabalha em clínica dos outros. Nenhum problema nisso. Então, eu posso passar o resto da vida trabalhando para os outros? Posso. Eu conheço um monte de nomes, vocês talvez conheçam também, que não tem consultório próprio, que a pessoa ganha muito dinheiro e está super bem na vida. E não tem nenhum perfil, nem nenhuma vontade de ser empresário. Detesta números. Escolheu a medicina porque ele não gosta de números. Então ele não tem perfil, ele quer ser essa pessoa e tá tudo bem. Só que ele tem que aprender a jogar o jogo de funcionário, que eu chamo de funcionário. Ele tem que aprender a jogar esse jogo e ser assim, o melhor, o cara que vai se diferenciar naquele tipo de carreira que quer trabalhar para os outros. Quer ver um exemplo? Entre aspas, assim, é o cara, vamos usar um paralelo, é o cara que é presidente de uma empresa. O presidente de uma empresa não é o dono dela, mas ganha 300 mil reais por mês de salário. Entendeu? Eu não preciso ser dono, mas eu posso construir uma carreira. Um paralelo. Esse é o nível funcionário. Tem um outro nível. Então, aquele cara vai voltando para o primeiro nível. Ele está lá trabalhando para os outros, ele percebe como é que funciona e fala, poxa, o doutor fulano, dono da clínica, está ganhando em cima. Vou montar o meu negócio. Aí ele quer montar o consultório dele. Então eu chamo isso de nível autônomo. É o próximo nível. Esse nível autônomo, que já é um consultório, e consultório já é uma empresa, nesse nível ele vai começar a descobrir que ele tem que pensar empresarialmente. Ele vai ter que começar, ele vai perceber que, cara, esse negócio de trazer cliente não é fácil não. Onde eu estava, o cara trazia para mim. Agora eu descobri que o buraco é mais embaixo. Agora eu descobri que tem um tal de contador, que tem que ver um monte de coisa de vigilância. Legislação trabalhista é um horror. Ele vai descobrir coisas que ele nem sabia que o outro estava segurando a barra. Entendeu? Então, ele começa a descobrir, aí vai ralar, tem gente que fica 10, 15, 20 anos ralando para tentar descobrir como é que joga esse jogo, que é o jogo de quem tem o consultório, que é aquele que a gente estava falando até agora, né? Que eu falei, consultório é uma empresa, tem que virar essa chave e entender como é que joga o jogo. Tá bom. Aí o cara aprendeu, beleza, né? Quando ele aprende bem,
É comum ele ir para um terceiro nível, mas os níveis são independentes, mas é comum essa escala que eu estou falando. O terceiro nível, assim, o cara que já entendeu, ele fala, bom, então agora vou abrir mais uma sala, 2 salas, 3 salas, 4 salas, né? Que foi mais ou menos o que eu falei que eu fiz ali. Vai ampliando a quantidade de salas do lado e vai montando uma clínica, vai chamando outras pessoas para trabalhar, né? Então, uma coisa é você como médico conseguir fazer no seu consultório as pessoas te admirarem e virem pro Felipe, pro Fernando. Perfeito. Outra coisa é, e agora? Vai ter que vir pros colegas do lado, pro nome de uma clínica, um nome fantasia. É outro jogo. De novo, é outro jogo. Então, cara, que se deu bem num consultório, acha que montar uma clínica é fácil. Cara, não é. É super difícil. Mas tudo é difícil que a gente está falando, nada é fácil. Então, você construir a carreira, e aí fazendo um paralelo ao que você falou, achei bem didático, assim, acho que organiza uma coisa que a gente pensa, mas não sabe explicar. Para nós, falando em pessoas que estão começando a carreira, né? Então, hoje eu acho que a internet, ela te dá uma grande vantagem, que é você conseguir consolidar o seu nome, né, dentro de um mercado, se apresentar dentro desse mercado, e aí esse cliente ele vai onde você está atendendo. Porque antigamente isso não existia, né? Quando você, poucos anos atrás, você tinha que entrar numa clínica, você era convidado, ou você comprava uma cota, ou você abria uma clínica, né? Hoje ainda existe essa possibilidade de você, e não deixa de ser uma forma de ser empresário da sua própria sua própria carreira. Porque mesmo que seja uma carreira, Felipe, sem espaço físico único, mas eu preciso de uma secretária, eu no caso do cirurgião, tem que ter um anestesista, ter um instrumentador, ter um auxiliar, ter uma equipe de apoio, e fazer essa gestão é muito difícil. Pois é. Pegar cada uma dessas pontas, o que você falou, falar em experiência Disney é muito importante, é importante ter essa meta. O difícil é conseguir entregar isso, mesmo dentro de grupos, né, mesmo dentro de São Paulo, é difícil você ter esse alinhamento. Mas sabe qual é a questão disso que você mencionou? Porque em geral, o médico não enxerga, não tem a visão empresarial e não sabe selecionar a gente. Então, como é que você vai escolher a secretária? E já conta pra gente como que escolhe a secretária. É um processo meio complicado. Mas, assim, se eu seleciono a pessoa certa, se eu monto o time... Então, assim, em geral, né, respondendo a sua pergunta, Fernando, assim, eu tenho que montar uma equipe que vai me ajudar a alcançar um objetivo. Eu tenho que pensar como um técnico de futebol. Assim, qual é o objetivo? Eu quero ganhar esse campeonato. Então, quem é que vai me ajudar para isso? Então, eu preciso de alguém que entenda a mesma visão, que compre isso e vá lutar comigo para alcançar esse objetivo, com um propósito comum. O que a gente tem a mania de fazer? De contratar pessoas a mais barata possível para fazer função. Quem faz função é o quê? Funcionário, fazedor de função. Fazedor é carimbador. Essa pessoa não pensa. Então, funcionário é fazedor de função. Não se envolve, né? Eu preciso de alguém que labore junto, colabore, que trabalhe junto comigo dentro de um objetivo para alcançar alguma coisa. Essa pessoa geralmente custa mais caro e é mais difícil de encontrar. Mas eu não tenho que ter essa preguiça de encontrar essa pessoa. Então, o que eu tenho que fazer? Qual é o passo a passo? É definir quem é a pessoa que eu preciso. Imagina que eu vou montar uma clínica para mulheres de classe A1 de 25 a 40 anos. Visualizou? Perfeito. Uma clínica para mulheres de classe A1 de 25 a 40 anos. Quem é a funcionária que eu preciso? Você consegue, você fecha o olho, você consegue até imaginar quem é fisicamente, o jeito que ela se expressa. Uma mulher nessa idade, bonita, com peso em ordem. Fala o português correto, escreve o português. Você entende? Exato. Pensa numa clínica que não tem uma unha de gel de 50 centímetros. Que o cabelo não está preso com uma bique, né? Não é? Agora, pensa numa clínica que fosse para velhinhos de classe C e D. Não é a mesma funcionária. Exato. Entendeu? Então, assim, eu tenho que chegar. Quem eu preciso para o meu projeto? Então, eu vou encontrar. Eu tenho uma cliente nossa que é uma clínica em Brasília. Ela montou a clínica no meio das embaixadas. Ela conseguiu uma concessão de um lugar no meio das embaixadas. Era um restaurante, lá ela modificou. Ela tem 3 secretárias. As 3 lindas, as 3 português perfeito, as 3 falam inglês, as 3 falam espanhol. E uma fala francês, outra fala um alemão e outra fala, não lembro que língua agora. Quanto você acha que custa cada uma dessas? Mas ela precisa, porque senão ela não consegue entregar, Disney, você falou, não consegue entregar o que ela está prometendo. Então, para atender esse tipo de público,
ela precisa ter esse nível de entrega. Definir o seu nicho, então, e o seu nicho tem não que... tem que ter fazedor de função. Você tem que ter alguém que joga o jogo com você. Então, se eu contrato quem entendeu como é que faz a coisa, cara, eu tenho que montar um time e não ter gente que fica fazendo coisinha pra mim. Gente fazendo coisinha tá cheio, mas gente fazendo coisinha, gente, não vai te levar em lugar nenhum. Exato, e você tem que estar disposto a... É o que eu sempre falo, inclusive, essa semana eu estava conversando com a Paty, a instrumentadora nossa da equipe, que eu falei para ela, meu ponto nunca foi economizar, sim, porque eu sei onde eu quero chegar, e meu ponto nunca foi fazer o mais barato. Então eu nunca usei o gesso barato, eu sempre usei que é bom. Vai ficar um pouco menos de margem para mim no começo? Talvez, mas eu sei onde eu quero chegar, eu quero entregar uma experiência boa. Você está construindo uma experiência. Exato, e nunca atendi diferente o paciente do convênio ou particular, eu nem olhava o que era o convênio e o que era particular. Hoje eu atendo mais o convênio, mas quando eu atendia convênio, era tudo entremeado. Entrava, eu atendia totalmente igual, e eu acho que as pessoas acabam se encantando com isso. Né? É meio que a gente já falou algumas vezes dessa experiência, a gente concorda muito, pensa muito parecido, assim. No SUS, quando eu atendia SUS, os meus pacientes do SUS tinham meu telefone. As mães das crianças que eu operava tinham meu telefone. Cara, isso... Então, assim, não tem como você atender criança e não fazer isso. Exato, porque essa pessoa, quando você é desleixado no SUS... Cara, essa pessoa não vai gostar de você. Os colegas, os técnicos de enfermagem, as enfermeiras, elas vão notar que você é desleixado. Então não dá pra você ser uma pessoa no consultório privado e você ser uma pessoa no SUS. E você já tá construindo seu nome de qualquer forma. Lá você tá construindo seu nome também. Exato. Entrega o melhor que você puder em qualquer lugar. Em todos os lugares. Nossa, eu sempre falo isso. A gente conversa muito, né, assim, sempre, né, todo dia junto. Mas eu penso o mês como a empresa, assim. Não é quanto que eu ganho naquele procedimento. Nenhum no paciente. Sim. É o todo. Então, assim, se você tá olhando para uma coisa, o médico fala, não, porque isso aqui eu vou atender em 15 minutos porque o convênio tá me pagando R$100. Você vai ficar o resto da vida entrega. Se você entrega menos, você não cresce. Então, Plínio, já vamos aproveitar e puxar um outro assunto, vou abrir uma clínica, tá? Sou recém-formado, vou atender convênio, não vou atender convênio, quais convênios eu vou atender? O que você me diz disso? Pergunta de $1 milhão. Vamos lá. Bom, primeiro você está pronto para montar uma empresa? Então a primeira coisa que eu questiono quando alguém me procura para isso, ou me pergunta esse tipo de coisa por que você quer montar uma clínica? Né? Às vezes o seu objetivo profissional não é necessariamente ter uma clínica própria. O seu objetivo profissional, mas eu quero atender de forma diferenciada, tá cheio de gente procurando profissionais bons para atender de forma diferenciada. Então o primeiro ponto seria esse. Tá, mas aí decidimos que você quer montar realmente o consultório. Vou atender convênio ou não? Cá entre nós. Por que alguém atende convênio? Você pode elucubrar como você quiser, mas só tem uma resposta. Porque essa pessoa não sabe ter paciente particular. Ponto. Para pensar. Só tem um motivo para você atender convênio. Você não sabe ter o particular. Se você sabe ter particular, você tem convênio? Não. Ninguém. Não. Então só tem um verdadeiro motivo. Qual é o motivo? Que eu não sei. Então como é que a gente resolve isso? Ensinando. Saiba. Cara, saiba. Então assim, vai atrás primeiro. Quero montar um consultório, deixa eu primeiro entender como é que eu vou fazer isso. Vai atrás dessa informação. A faculdade não ensinou. Vai continuar colocando a culpa na faculdade? Se vira. Autorresponsabilidade. O que eu posso fazer agora? Não aprendi, tá bom. Agora o que eu faço daqui pra frente, uai? Eu vou ficar preso numa verdade lá do passado? Então eu tenho que aprender. Aliás, fazer um parênteses. Cara, é isso que eu sonho que as classes todas de saúde enxerguem um dia. Que a melhor forma, lembra que eu comecei falando de gestão liberta? Quanto mais eu ensinar isso, as pessoas se livram dessas amarras. Franquia é bom ou não? Se você entender de gestão, você começa a saber se vale a pena ou não, qual que vale a pena ou não, se vale a pena ou não, mas você se liberta disso. Você não precisa depender de uma franquia, não precisa depender de um convênio. Eu posso até atender um convênio que eu quero, por uma razão que é interessante para mim. Mas não porque eu sou obrigado. Então, se eu sei ter uma clientela particular, cara, ninguém que está ouvindo a gente, tenho certeza, vai ter essa ideia de eu vou atender convênio porque acho tão lindo atender convênio. Não tem isso. Eu atendo convênio porque eu não sei ter particular. Se eu sei ter particular, né? Então esse é o ponto. Então o que eu te diria? Cara, primeiro aprende, desenvolve um pouquinho isso, cria uma estratégia para o particular, não vai ser do dia para a noite, não vai ser, começa aos poucos. Ao invés de montar um consultório de cara, cultiva isso. Vai para um coworking, cultiva uma carteira, aprende a fazer a carteira particular, 1, 2, 5, 10, 15, 20 clientes. Quando você já tiver num volume maior, aí você começa a pensar em ter sua estrutura de custo fixo, porque aí vale a pena, aí você dá um salto. Mas
não começa do zero fazendo isso. Então, geralmente a orientação que eu dou é essa, entendeu? E essa orientação você dá em qual canal? Você tem um produto hoje, né? Que é a mentoria. A mentoria. Eu tenho alguns canais para isso, mas acho que o principal é isso que você mencionou. Tem uma mentoria que eu chamo de Action, mentoria, a gente fica quase um ano juntos com reuniões semanais. É um pequeno grupo, esse grupo tem aproximadamente de 15 a 20 pessoas, eu não gosto que tenha mais de que 20 pessoas, para a gente poder ter uma interação legal, com encontros toda semana, online. Então tem gente de tudo quanto é área, especialidades diferentes, tem junto a dentista, nutricionista, psicólogo, médico, tudo junto, e é muito rico, a troca, né, porque as pessoas vão vendo a dificuldade que um tem, mas todo mundo vai crescendo junto, então eu vou ali no passo a passo mesmo, eu começo a trabalhar com esse pessoal com mentalidade. Como é que eu vou enxergar? Como é que eu vou pensar a coisa? Então, tanto para quem está montando, quanto para quem já tem. Então, a gente começa a provocar algumas mentalidades, vai alinhando isso e vai construindo passo a passo. Quem já tem um consultório, cada passo vai fazendo um diagnóstico e corrigindo. Quem não tem ainda está montando. Cara, é assim. E aí a pessoa vai entendendo ponto a ponto, entendeu? Por exemplo, eu falo assim, olha, toda empresa tem um tripé. Imagina um tripé. É uma mesinha com um tripé. Se eu tiver 2 pernas de aço e uma de isopor, o que acontece se eu colocar peso? Quebra. Quais são os 3 pés, né, de uma empresa? Uma é a área clínica, que eu chamo de produção, é a área clínica. É fazer o que eu me propus a fazer, né? A outra área é comercial / marketing. Nenhuma empresa sobrevive só fazendo pizza. Se eu não tenho quem compre minha pizza, eu vou quebrar. Voltando para o nosso exemplo da pizzaria, né? Então, eu tenho que saber atrair clientes. Fazer um parênteses, eu detesto a coisa de captar cliente, eu gosto de atrair clientes, eu acho que é muito mais natural para a saúde. Mas enfim, então eu tenho que atrair cliente, converter essas oportunidades e fidelizar essa pessoa. Tudo isso aqui está dentro, criar uma marca que atrai e tal, né? Confiança, aquela coisa que eu já falei. E o terceiro ponto é o administrativo financeiro, o back-office, é a terceira perna. É a parte administrativa, jurídico, contábil, que imposto que eu pago. Eu preciso entender desse negócio. LGPD, que tem agora, eu preciso entender desse negócio, né? Código de Defesa do Consumidor, eu preciso entender dessas coisas. Vai fazer o quê? Ah, mas eu detesto. Então, não monte empresa. Não monta consultório, vai. Pois é, mas aí a pessoa, ela tem que entender que ela é empresa. Então. Ela pode até não ir para arriscar ter o espaço físico, mas por isso ela precisa entender isso daí. Fala assim, ó, você tem que começar a partir de agora a se dedicar. Resolveu empreender? Resolveu virar empresário? Bom, então você tem uma empresa. Então eu vou construindo isso com as pessoas que estavam me perguntando. Eu falo, então você tem 3 departamentos. Aí vou fazer um diagnóstico. Quanto você tem dedicado do seu dia, da sua atividade, do seu próprio investimento, do seu tempo, da sua energia no departamento clínico? É quase 100%. E no departamento comercial? Aí a pessoa começa a ter um choque. O que você já investiu nisso? O que já fez para trazer o cliente certo, atrair ele e tal? Nada, ou no máximo contratou uma agência mequetrefe para fazer alguma coisa que não sabe o que está fazendo. Então, bom, você entendeu como que uma empresa que não tem um departamento comercial, e assim que eu chamo para provocar, vai andar? Se você não tem uma área comercial pensada numa empresa. E o seu administrativo financeiro? Tudo improvisado? É sua secretária que é recepcionista que faz a ficha? Gente, não dá. E eu gostei da sua definição. Marketing não é propaganda. Não Tem uma diferença muito grande entre marketing e propaganda. Explica para nós essa diferença, Plínio. O marketing é o seguinte, né? O marketing desde que nasceu, né? Ele tem uma característica interessante. No inglês, na língua inglesa, vou fazer um conceito um pouquinho mais longo, mas só para chegar nisso que é bem legal, tá? Na língua inglesa, a gente tem um fenômeno muito interessante. Também tem em português, mas em português é mais raro. Que é uma palavra, um substantivo, se transforma num verbo no gerúndio, falando, correndo, né? Uhum. E esse verbo no gerúndio volta a virar um substantivo. É o caso de coaching, marketing, networking, peeling, sei lá, um monte de palavras que são, né? Merchandising. Então, vamos entender qual a palavra original. Market. O que é um marketing, então? Marketing vem de marketing. Marketing é o meu ecossistema. Mercado quem é o mercado da saúde? Quem faz parte do seu mercado da saúde? Sou eu, outros concorrentes diretos, quem são meus complementares? Porque na sua área, na ortopedia, tem um monte de gente que te complementa, não concorre, te complementa, né? Você tem substitutos, você tem órgãos reguladores, você tem quem forma, né, formação do médico, curso, especialização, pós-graduação, etc. Quem forma as equipes auxiliares também, tudo isso está aí dentro. Você tem
Os intermediários, quem são? Convênios, como é que eles atuam, fornecedores de material e de equipamento, etc, etc. Então, tudo isso, estou resumindo aqui, forma um ecossistema. Isso chama mercado. O meu mercado em São Paulo é diferente desse mesmo mercado, desse ecossistema em Goiânia, que é diferente dele em Recife, que é diferente em Brasília, que é diferente aqui em São Paulo, lá no Grajaú. Então, é diferente em cada lugar. Então, o que é marketing? É entender o mercado e me inserir nele. Sempre foi. Marketing é isso que era para ser. Marketing é como é que eu me insiro em um mercado que está em movimento e é dinâmico. O cara que construiu as primeiras bases do marketing, o Philip Kotler, ele fala o seguinte, que o marketing é eu entender para esse mercado aqui, me inserir nele, encontrando formas de entregar para o cliente o que ele precisa e o que ele quer com excelência em uma via de duas mãos. Essa é a definição dele. Entendeu? Que não tem nada de propaganda nessa definição. E pega bem no que você falou de atração do cliente, né? Porque é legal esse entendimento, né? Porque você pensar, quando a gente está viajando, né? Eu sempre dou esse exemplo. Você está viajando, você está com o bolso cheio de dinheiro para gastar em algum lugar. Doido querendo gastar. E você fica bravo quando acontece o quê? Quando você não encontra um lugar para você gastar o dinheiro. Não é assim? Você quer comer alguma coisa, você quer gastar. E aí, tipo, Londres, depois de 10 horas, o que acontece? Tá tudo fechado. Só tem névoa. Não tem nada. Então, assim, a mesma coisa é o paciente, assim. O paciente existe. O paciente disposto a pagar, seja R$100, seja R$1.000, ele existe. Não é uma questão de você captar, é de você atrair mesmo. É de você juntar quem tem um produto para vender, quem tem o serviço para prestar e quem está disposto a usufruir. Vou fazer uma metáfora que ajuda a entender isso. Então, agora, essa definição de marketing, acho que deu para entender, né? Que por base ela já não é. E eu falo o seguinte, ó, captar cliente é como se fosse, eu brinco com aqueles desenhos animados, Pica-Pau tinha muito disso, de um cara com uma redinha aqui, com um cabo, uma redinha caçando borboleta. Então ele sai caçando borboleta, a borboleta foge, o cara vai caçando borboleta com aquela redinha, tá vendo? Tá. Então, Tom Jerry, fica correndo atrás do rato. Isso aí é captação de cliente, é caçar o cliente, na minha visão. O que faz mais sentido? Eu falo assim, que borboleta eu quero? Eu costumo brincar com os meus alunos e mentorados, eu falo assim, eu quero a borboleta azul da Tasmânia. Ah, é? Como que é essa borboleta? O que essa borboleta quer? O jardim perfeito da borboleta é um jardim desta altura, com tal tipo de flor, com tal tipo de umidade, com tal tipo de temperatura e tal. E eu dedico a minha vida a fazer o quê? Construir o jardim perfeito. O nome disso? Marketing. Então, eu tenho que entender qual é o público-alvo, saber para quem eu quero ser excelente, que é a definição básica do Kotler, saber quem é o meu público e entregar para isso com excelência. Essa é a definição básica do que é o marketing. Eu vou me inserir em um mercado que está em movimento, que é vivo e que fica mudando. Ele é mutante. Então, eu tenho que entender quem é o meu público-alvo e aí eu passo a minha vida fazendo o quê? Construindo o jardim perfeito. Para de achar que... Cara, eu faço um monte de projetos de marketing sem usar zero propaganda. Zero. A gente constrói em base de network, a gente constrói em base de parcerias, por exemplo, a gente constrói com base na construção de relacionamento, fazendo um cliente trazer o outro. Tem um monte de coisa para fazer, que não precisa ser propaganda. Um monte. Tem aquela frase que fala assim, se você realmente quer saber se aquilo te pertence, deixa ela livre. Se ela voltar, eu acho que isso faz muito sentido na medicina. Tem a ver, porque o meu paciente, quando eu vou indicar alguma cirurgia, algum procedimento que, do ponto de vista financeiro, às vezes é interessante para mim, eu deixo esse paciente solto. Assim, procure outras opiniões se quiser. Fique à vontade. Não vou te dar um senso de urgência. Eu não vendo escassez pro meu paciente, a não ser que realmente tenha uma urgência. Mas eu não vendo escassez, eu não vendo... porque eu gostei do seu termo venda e eu penso isso como venda mesmo. Eu não vendo essas coisas. Então eu falo, fique à vontade. Fique tranquilo. E o paciente vê isso de uma forma tão genuína e aí pega na confiança, pega na empatia. Então, naqueles pilares que você falou, para mim, todos eles. Um desses, exatamente o que você acabou de falar, que eu ensino também. Um desses que você deixou de pegar porque você abriu mão de não ficou insistindo, te traz talvez 3 ou 4 com um nível de confiança muito maior. E só que às vezes esse cara seria um problema. Eu consigo provar isso, cara. Isso que é legal. Que legal. Então, cara, esse é o caminho. Eu tenho que construir um nome intencional. Eu intencionalmente construo um nome que atrai. Mas o que vai atrair? Depende, eu preciso saber quem é o meu cliente. Quem é o cliente que eu quero ter? É o particular. Então primeiro, na sua pergunta anterior do consultório. Então, quem é o cliente que você quer ter nesse consultório que você vai montar?
Então vamos começar por aí, isso que eu faço na mentoria, entendeu? Vai passo a passo. Até um parênteses, né? O cliente AA, né? A1, como você citou, ele não vem pro propaganda. Não vem. Não vem pro propaganda. Não vem. Pode fazer tráfego Pode fazer pago, Google. pode fazer Google. Ele não vem. Ele não é assim. O cliente Einstein, ele não vem por isso. Quem vem por tráfego pago vem interessado em preço. Exato. Em geral, quem vem por tráfego pago... Quem vem pelo preço vai pelo preço. Quem vem pelo preço. É uma frase. E a gente nunca... a gente não quer esse. Pronto, acabou, vira a página, cara. Para de discutir isso, né? Porque assim, né? Não é esse o caminho. E eu vejo um monte de novos gurus aí ensinando que é tráfego pago, que tem que fazer, não sei quantos posts, e a gente para com isso. Então, quem está ensinando isso não tem noção do que é marketing. Muito menos em saúde, que é específico. É isso que eu estou falando. Se a gente entender que marketing é geração de confiança na base, na essência, por que eu vou ensinar alguém a fazer dancinha? Sim. Não faz sentido. Sim. Se alguém está falando alguma coisa dessa, não, porque eu tenho que fazer não sei quantos stories. Mano. Cara, te dou 1 milhão de gente que eu conheço aí que não faz 0 stories e tá cheio com o consultório lotado, seguindo esse outro tipo de cartilha que eu tô falando. E o contrário, né? às vezes, até mais verdadeiro. Pessoas que fazem milhares de stories e que estão muito mal, né? E que não... Aí que você falou, depende da sua... Depende de qual borboleta, né? Depende do jardim, tá pronto. Eu acho que cliente, né? Paciente, dê o nome que quiser. Tem para todo mundo, né? Para fisioterapeuta, para TO, para ortopedista. Então, acho que a gente precisa ter clareza do propósito, né? Do que você quer fazer, né? De qual público você quer atingir e do serviço que você tem para oferecer. Fora isso, né? Então, eu tinha um preceptor da residência que ele falava, esteja pronto. Se prepare. E quando você estiver preparado, o paciente vai aparecer. E não adianta também fazer marketing, não adianta saber divulgar se você não tem um produto bom. Então você tem que realmente entregar aquilo que você está se propondo. Porque também, em pouco tempo, caso você seja muito bom em divulgar o seu trabalho, se você não entregar, você vai descer na mesma velocidade. Dos dois lados, né? Eu posso ser muito bom e não sei fazer gestão em marketing, eu vou travar e não saio do lugar. Ou eu sou aquele que sabe fazer o marketing, mas não tem o produto. Também não vai adiantar muita coisa. É o que aconteceu, só para a gente até concluir, né? Já avançamos aí 1 hora. Legal. A gente fala sempre aqui. O grande preconceito que às vezes a gente sofre ao ir para a internet, ao comunicar pela internet, porque a internet está cheia de picareta, né? Cheio de gente que só sabe falar e não tem o que oferecer. Então, eu acho que é importante também que a gente ocupe, né, esses espaços com pessoas boas falando coisas boas, coisas úteis, né? E é por isso que a gente está aqui também, com esse propósito, tirando um tempo para isso. E queria te agradecer muito, acho que foi muito mais legal do que eu imaginava, foi muito legal. Obrigado mesmo, de verdade. E eu queria deixar aberto para você fazer suas considerações finais, alguma coisa, o convite, e deixar aqui de novo o convite do livro, né? São 7 livros, ainda não conheço, mas já quero conhecer melhor. Antes do Plínio falar, eu queria só comentar algumas coisas. Eu tinha feito um roteiro aqui, e é impressionante como a gente conversando aqui informalmente abordou tudo do roteiro. Olha, legal. Assim, foi legal, porque o Plínio tem uma didática, assim, impressionante, incrível. Assim, eu fiquei impressionado que ele conseguiu abordar disso de uma forma muito didática, uma forma muito clara, e foi impressionante. Na verdade, com certeza, se a gente tivesse mais tempo, abro o convite para mais um dia o Plínio estar aqui, porque engrandeceu com certeza muito nosso conteúdo. E, Plínio... Podemos fazer a mentoria também, né? Com certeza. Já que você está querendo explorá-lo de graça, com certeza. Pague. Considerações finais do Plínio. Muito obrigado por você ter vindo, foi um prazer tê-lo aqui. E também gostaria que você deixasse aí, quero conhecer mais o Plínio, quero fazer a mentoria. Como é que o pessoal te acha? Como é que te acha no Instagram? Queria que você falasse aqui para o pessoal conseguir te achar depois. Não só no Instagram, né? O que você quiser disponibilizar. Exato. Não, legal. Bom, primeiro, obrigado pelas palavras aí, pelas considerações. Muito gostoso mesmo, né? Por aquilo que eu falei no começo, a gente falar de assuntos que a gente gosta, a gente vai longe e fica trocando ideia por muito tempo. Bom, eu tenho algumas na minha consideração final, antes de falar de como é que o pessoal me acha aí, uma visão da saúde que tem uma palavrinha grega chamada meraki, eu acho que isso tem muito a ver, nessa palavrinha eu uso sempre ela. Meraki é tudo que é para fazer, você faz com alma, faz com integridade, faz com inteireza, com criatividade, né, e com amor. Essa palavra chama meraki, em grego, né. Então eu tenho uma visão da saúde assim, e não só da saúde, tudo que a gente faz. Então, se o profissional consegue construir uma visão dessa, ele já vai dar um grande passo e o resto vai acontecendo sozinho. Se ele tem essa visão e aquela visãozinha da tríade que a gente falou, a coisa acontece. Então eu deixo essa
essa visão final aqui, né, para todo mundo, e repetir a frase que gestão liberta e liberta mesmo. E dá para ver que você faz, que o Meraki é presente na sua vida. Parabéns. Bom, obrigado, né? Como é que o pessoal me acha? Bom, no Instagram é @plinio.tomás, Tomás é sem H e com Z, né? @plinio.tomás. Eu tenho, por lá, pelo próprio Instagram, ele vai encontrar as outras coisas que eu tenho, né? Eu acho que além dos livros e tal, canal no YouTube, etc., eu acho que a mentoria seria uma coisa interessante de falar, e uma plataforma que a gente tem de conteúdo chamada Tomás Academy. O Tomás Academy, essa academia, é uma grande biblioteca de planilhas, e-books, PDFs e materiais, templates que a pessoa pode precisar em algum momento do consultório de alguma coisa que ele precisa. Tem diversos cursos estruturados com começo, meio e fim, curso para secretária, de atendimento, liderança, governança corporativa com advogado, tem um monte de coisa, cursos estruturados. Aulas avulsas diversas, que tem não é um Excel curso que você levou para a prefeitura de Guarulhos, pois né? E então ali, cara, é uma plataforma, e os próprios assinantes dessa plataforma vão sugerindo novos temas. A gente lançou agora, por exemplo, um curso de introdução ao Excel para profissionais de saúde. Introdução ao Excel, como é que, por falar em Excel? Então, essa plataforma é muito legal, chama tomasacademy.com.br, pode encontrar lá e ver, super simples, enfim, legal. E as mentorias que a gente tem, essa mentoria que eu falei para vocês, eu amo de paixão fazer isso, porque você vê a transformação acontecendo e o grupo vai trocando, isso é muito enriquecedor, né? Você vê as pessoas ali sendo transformadas e percebendo e abrindo chaves, né, na cabeça. É legal porque é genuíno, né? As pessoas fazem realmente para crescer e para melhorar e não para ter um diploma. Não, é isso. Isso é muito legal. Então, a gente fica quase um ano junto, na verdade são 40 encontros. 40 encontros com intervalos semanais, toda semana, no mesmo dia e horário, a gente se encontra naquele grupo, então dá quase um ano, né? 40 semanas, aqui pula uma semana ou outra, aí Natal é novo, passa, então na verdade, basicamente um ano, né? Esse um ano é um ano de muita transformação, então é bem legal. Então fica aí o convite, se alguém em algum momento aí quiser conhecer um pouquinho, só procura a gente lá, quando abrir uma turma nova já tá sabendo, e fica o convite. Vai ser um prazer receber o pessoal que segue a gente aqui também. Maravilha, Plínio. Muito obrigado mais uma vez pela presença, pelas palavras e pelos ensinamentos. Felipe, valeu, boa noite. Então, pessoal, nos vemos semana que vem para mais um Ortopcast. Um abraço.